Doutor, testes genéticos, né? Os médicos divergem na opinião de realizar ou não realizar o exame genético. O que você acha em relação aos exames genéticos, falando em câncer de mama? Eu sei que é uma pergunta bem abrangente, né? Mas eu queria que você tentasse explanar um pouco aí a respeito desse assunto para tentar sanar a dúvida aí das seguidoras. Tá, Jô? Em primeiro lugar, vamos definir que tipo de teste genético. Existem, Legal. assim, dois grandes grupos de teste genético. Vamos lá. Uhum. Aquele teste genético que a gente pede do tumor, né, que é um outro exame, que não é isso que a gente está falando, tá? Sim. O que a gente está falando aqui é um teste genético de uma paciente, por exemplo, que tem um histórico familiar de câncer de mama e se preocupa com esse histórico familiar e procura o médico, tá? Para perguntar para ele: o que eu faço, doutor? Olha, eu tive a minha mãe com câncer de mama, a minha tia, irmã da minha mãe, também teve câncer de mama. Recentemente, eu tenho uma prima que teve diagnóstico de câncer de mama e eu estou preocupada. Eu vim aqui para me esclarecer. E isso é comum, não é talvez tão comum, não sei como é que é, se chega nesses casos, mas geralmente para ti chega pacientes que já têm câncer, mas para mim chega pacientes que não têm câncer e se preocupam nessa situação. Tá? Então, o que esse teste genético ele avalia? Nós temos no nosso corpo, Rodrigo, várias proteínas, ou seja, várias enzimas como é que eu vou explicar? Nós temos guardiões no nosso corpo. Que guardiões são esses? Todo dia, nossas células estão se multiplicando, estão em divisão, a nossa pele se renova, né? As células da mama, aparentemente por fora, parece que elas estão sempre paradinhas, mas por dentro elas aumentam, diminuem, crescem, né? Elas atrofiam, elas são estimuladas na menstruação, na gravidez, na lactação. Então, por dentro o negócio está sempre se mexendo e quando cresce, as células se dividem. E nós temos o nosso corpo como se fosse, não sei se você acompanha aí, ou as meninas devem acompanhar, MasterChef. Não sei se vocês já viram esse programa de TV, aonde, né, o pessoal faz uma receita, né, tem uma receita, e daí eles têm que seguir essa receita, e tem os avaliadores, né? E as minhas filhas gostam de um programa desse, que não é MasterChef, mas é um de doce, chama Sugar Rush, uma coisa assim. Mas, resumindo, chega lá no avaliador o negócio e ele fala o seguinte: muito bom, está tudo certo, você vai passar para a próxima fase. Ou, não, provou, nossa, que droga isso aqui, vai fazer de novo. Ou põe no lixo aquele negócio, né, dependendo da dramaticidade aí do programa. Sim. No nosso corpo, nós temos organelas parecidas, tá? E eu vou dar o exemplo de que uma é o BRCA, é um gene que codifica uma proteína, e essa proteína ela é a avaliadora do nosso DNA, ou seja, ela percorre o nosso DNA e confere se está tudo certinho conforme a receita nessas novas células que foram produzidas, né, após a divisão. Se tiver tudo certo, o BRCA libera, tá? Se tiver alguma coisa errada, esse BRCA para tudo, e ele sinaliza duas coisas: ou que essa célula ela morra, ou seja, joga fora lá o prato que foi feito, ou que ele mesmo consegue corrigir essa célula para que ela funcione direito. Essa é a função do BRCA. Existem famílias, tá, que nascem com um defeito no gene, ou seja, lá no manual da fábrica que faz esse BRCA funcionar. Sendo assim, se você não tem um guardião, né, um avaliador do seu DNA, pode ser que esses erros eles comecem a ser perpetuados. E você sabe que o câncer ele ocorre decorrente de erros no nosso DNA, que fazem com que a célula comece a se multiplicar de forma desordenada e também com que ela saia ali daquele local e comece a passear pelo corpo, que a gente chama de metástase. Então, se ela não tem esse guardião chamado BRCA, ela tem um risco muito grande de desenvolver câncer. E no caso do BRCA, é um risco de... Tem dois genes, BRCA1 e BRCA2, eu vou falar do 1, para não ter dúvida aqui. O BRCA1 aumenta o risco de câncer de mama em 70% a 80%, ou seja, de 100 mulheres que nascem com esse defeito nesse gene, 70 a 80 delas vão ter um câncer de mama durante a vida. Né? E isso é passado de mãe ou de pai para filhos, né? Não é só da mãe, não é só do pai. É uma herança que pode vir de qualquer um dos lados. Sim. Sendo assim, né,
famílias que têm, por exemplo, câncer de mama em várias gerações, ou também esse gene aumenta o risco de câncer de ovário, câncer de próstata e também câncer de pâncreas, tá? Sim. Então, além de mama, pâncreas, próstata e ovário, esse gene, tá? Existem outros genes que estão relacionados a outros tipos de câncer, mas daí a conversa aqui vai a noite toda. Se acontece isso, ou seja, olha, realmente a minha mãe teve câncer de mama também em todas as gerações, né? Câncer de mama em pessoas jovens, né? 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, então isso também. Tipos especiais de câncer de mama, como câncer de mama triplo negativo, tá? Não que todo triplo negativo tenha mutação, mas aumenta a proporção de cânceres de mama triplo negativo. Então, existem algumas características que durante a consulta, Rodrigo, a gente vai aqui pontuar. Às vezes a gente faz ali um mapinha, né, da árvore genealógica dessa família, ver quem que teve câncer, quem que não teve. Tem algumas tabelas que a gente pode fazer para ver assim, o risco dessa paciente ter ou não ter essa mutação. E se preenche alguns critérios, né, e esses critérios eles são vistos apenas em consulta, não tem como a gente dizer que todos os critérios, mas de forma geral é isso. Várias gerações, né, com câncer de mama, mulheres com câncer de mama muito jovens, parentes muito próximos, né, como mãe, irmã, filha com câncer de mama, ou ovário, ou pâncreas, né, ou próstata, no caso dos homens. Isso nos faz avaliar a solicitação desse teste. Legal. Só que isso não é que nem, por exemplo, se você vai num laboratório e chega a mulher, né? Quero fazer um teste de gravidez. O pessoal não tá nem aí se quem que pediu. Tá bom, faz o teste de gravidez aqui. E a mulher abre lá, deu positivo, negativo e aquela coisa toda. Isso não é um teste de gravidez, sabe? Isso não é uma coisa que você chega no laboratório e pede para fazer e te dá um resultado e você avalia o resultado, vai procurar na internet o resultado. Não. Isso tem que ser passado por uma consulta, em primeiro lugar, para ver se realmente é necessário fazer esse exame. Às vezes, né, não é necessário. São cânceres de mama em pacientes idosas. Não tem nada a ver, né? Não está indicado, né? Segundo, quais tipos de testes genéticos que cada gene, né, ele codifica algumas proteínas que, se defeituosas, pode dar câncer em diferentes partes do corpo. Então, será que eu preciso pedir só o do BRCA? Será que eu preciso pedir outros genes juntos? Então, isso também é avaliado. E uma outra coisa, e talvez a mais importante, Rodrigo, será que essa mulher está preparada para receber esse resultado? No caso do BRCA, por exemplo, olha, ok, você quer fazer o teste, mas se ele der positivo, você estaria disposta, por exemplo, a ter que retirar as duas mamas? Você estaria disposta, talvez, a ter que retirar os ovários? Como que você vai lidar com essa situação se ela é muito jovem, por exemplo, né? Então, assim, tem que ver se essa mulher está preparada para receber esse resultado. E se o teste der negativo? Será que ele é negativo mesmo? Será que ele é negativo para você ou ele é negativo para a sua família como um todo? Sabe, tem variações genéticas que às vezes... Tive uma paciente esses dias, Rodrigo, que veio para isso, assim. Ela tinha um histórico forte e realmente a mãe dela estava com câncer de mama, metastático e vários outros familiares. E daí, uma outra coisa também que nem sempre a gente tem que avaliar em quem que a gente vai pedir o teste. Normalmente, o ideal é pedir naquele familiar que tem o câncer, porque daí, realmente, se der alterado é porque, né? Então, no caso dela, a gente não fez o teste nela. A gente fez o teste na mãe dela. E deu positivo, Rodrigo. Deu positivo, a mãe dela positivo. Sabendo qual alteração deu na mãe dela, a gente pediu nas duas irmãs. Né? Ela, a minha paciente que veio aqui, e na irmã dela. A irmã dela deu positivo e ela, que estava consultando comigo, deu negativo. Então, ela é um verdadeiro negativo. Então, tem todas essas questões que a gente tem que avaliar. Então, é uma consulta que até, idealmente, Rodrigo, é um outro médico que está envolvido nessa equipe multiprofissional que se chama geneticista, né? Existe um médico que só estuda esse tipo de alterações genéticas, que exames que se pede e tudo mais. Então, assim, mas na falta, porque o geneticista é o médico mais raro que tem.
Esses dias eu fiz uma live com uma geneticista lá de Minas Gerais, né? Porque aqui na nossa cidade, médico, nós temos profissionais que fazem essa assessoria genética, né? Mas Sim. médico geneticista na nossa cidade é a única especialidade médica que não tem. Então, assim, eu fiz uma live com uma profissional lá de Minas Gerais, até deve estar lá no meu YouTube, se algumas seguidoras quiserem assistir. E a gente conversava realmente sobre isso, assim. Então, na falta do geneticista, o oncologista clínico, né, ou o mastologista fazem essa avaliação. Sim. E daí, mas aquelas que não fazem teste genético e têm uma história familiar muito forte, às vezes a gente tem que fazer exames mais frequentes, tem que fazer exames, por exemplo, de mamografia e ressonância antes dos 40 anos, né? Uhum. Mamografia seria só indicado, por exemplo, uma mulher sem essa carga familiar de câncer só a partir dos 40. Uhum. Numa paciente que tem alteração, né, ou uma história familiar que sugira uma alteração, ela, por exemplo, tem que começar a fazer ressonância aos 25 anos, a partir dos 30 tem que fazer ressonância mais mamografia, ser avaliada clinicamente a cada 6 meses, então muda completamente a conduta nessas pacientes. Então, se você acha, né, pelo seu histórico familiar, que você possa ter, dentro do que a gente conversou, é melhor você fazer uma consulta, no caso de câncer de mama, com um mastologista, que é mais fácil de encontrar, que já é um bichinho raro, mas é mais fácil de encontrar, para ver se tem a necessidade ou não de ser encaminhado para um geneticista ou ele mesmo resolve e pede o exame.